Olá, eu sou o Warner Filho e juntos nós vamos iniciar mais uma edição do programa Ponto de Vista, o seu espaço para falarmos sobre saúde aqui na TV Assembleia. Estamos começando o mês de junho e é justamente agora que acontece uma campanha de mobilização nacional envolvendo todos os hemocentros com um nome bem sugestivo, Junho Vermelho, uma grande ação tanto de conscientização quanto de realização de coletas para que você possa fazer esse gesto tão nobre que com uma doação apenas de sangue pode salvar até 4 vidas. E quem vai conversar sobre esse assunto e como está sendo o engajamento da rede de saúde aqui de Alagoas é a Rayara Andrade, assistente social do Hemocentro de Alagoas, o nosso Hemoal. Seja muito bem-vinda, Rayara. Obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre um assunto tão importante para a população. Eu já tive diversas vezes lá no Hemoal, fazendo reportagens, também como doador, já tive esse privilégio, sempre que tenho oportunidade, que se passa aquele tempo mínimo, eu tento fazer também a minha contribuição para ajudar outras pessoas que, por vezes, estão numa situação tão delicada, né? E esse mês é mais que especial, com certeza, para vocês que fazem o Hemoal de Alagoas, para os outros hemocentros de todo o Brasil. E como é que está essa organização, esse engajamento, cujas ações já começam no dia 1º de junho mesmo, né? Em toda Alagoas. Isso. Como você falou, o mês de junho é muito importante, porque é o mês de conscientização, né? É tanto que chamamos de Junho Vermelho. É nesse período que a gente tenta sensibilizar e conscientizar a população a respeito da importância da doação de sangue. E aí, para enfatizar essa importância, nós começamos a fazer, desde hoje, né, do dia 1º até o final do mês, até o dia 30, palestras e coletas externas para aumentar o número de doações e, consequentemente, também aumentar o nosso estoque de bolsas de sangue na nossa geladeira. Como você falou, a nossa demanda transfusional é muito grande. Então, quanto mais a gente enfatizar essa importância, sensibilizar, maior vai ser as chances de salvarmos vidas de pacientes que necessitam de transfusões de sangue diariamente. A gente tem 2 etapas, então, aí dessa grande ação que dura pelo menos todo mês de junho, né? A primeira é conscientização, não se separa, eu estou somente aqui dissociando para fins didáticos, né? Sim. A primeira é a questão da conscientização e a outra é da coleta. Como é que vai ser essa questão das ações de palestras, de mobilização para esclarecimentos, para tirar dúvidas, para quebra de paradigmas que muitas vezes existem? Tá. Algumas instituições entraram em contato com o Hemocentro justamente para essa questão da conscientização. Esse fato é para a gente conscientizar os funcionários das empresas para falar um pouco da importância da doação de sangue, quebrando alguns mitos, né, alguns medos que existem em relação à doação. É tanto que a doação ela é algo cultural. A gente não tem um hábito de doar sangue diariamente, né? Pelo menos naquele prazo mínimo que o Ministério da Saúde preconiza. Nós temos a cultura de fazer a doação somente quando um paciente, um amigo, né, um parente vir a precisar. Então, a conscientização, as palestras, é justamente para que a gente incentive a doação voluntária, porque a doação voluntária é que mantém o nosso estoque de sangue abastecido, né? Nosso estoque no limite, né, ideal para poder atender a nossa demanda transfusional. Então, a gente vai fazer as palestras para conscientizar e algumas empresas que já passaram por essa parte da conscientização fizeram os agendamentos das coletas externas. Então, as instituições marcam as coletas, agenda, nós fazemos as inspeções, né, verificamos o local se há possibilidade de realizar essa coleta externa e realizamos as coletas, tanto para os funcionários da instituição, tanto também para a população que está ao redor dessa instituição. É interessante que isso daí acaba sendo, já respondendo até as 2 perguntas, né? Então, em algumas ações de conscientização, em alguns atos da campanha que tem essa finalidade informativa, vocês já podem aproveitar ali aquele gancho e realizar também a chamada coleta externa, que é quando o Hemoal acaba disponibilizando tanto os equipamentos quanto o pessoal para levar o serviço até a comunidade, facilitando esse processo, né? Justamente. Quem não pode vir
ir ao Hemoal, porque nós temos pontos fixos para a realização das doações, nós vamos até a instituição para aproveitar aquele espaço, né? E também a localização, porque tem muitas pessoas, por exemplo, nós vamos realizar coletas externas em 2 interiores, em União dos Palmares e em Porto Calvo. Então, quem não pode vir para Maceió realizar essa doação, pode aproveitar o momento que estamos na coleta, né, nos hospitais, e fazer a sua doação de sangue. Então, é um momento oportuno para ajudar a salvar, a nos ajudar a salvar mais vidas. Importante esclarecer também que não há nenhum risco, não é, durante essa doação de sangue, porque os próprios mecanismos de segurança que o Hemoal dispõe acabam até protegendo mais a pessoa que vai doar no final das contas, porque ela ainda é submetida a uma bateria de exames para saber se aquele sangue é próprio, a toda uma orientação, recebe a alimentação depois, né? Como é que é esse processo todo? Conta aí para nós. Justamente, o doador, quando é a primeira vez, ele vai receber as orientações do serviço social, né? Nós orientamos e aí ele vai também passar por triagens, porque como a doação é um ato, vai ser imediato, ele vai passar pela triagem hematológica, onde a gente vai avaliar se aquele doador está com a hemoglobina boa, né? A famosa anemia. Sim. Depois ele vai passar pelo médico, onde o médico vai avaliar batimentos cardíacos, pressão arterial, vai fazer algumas perguntas para verificar se ele pode doar naquele momento. Estando ok, aí sim ele vai fazer a doação de sangue. E no ato da doação de sangue, nós também vamos coletar algumas amostras, que é para fazer a sua sorologia. HIV, hepatite, sífilis, chagas, HTLV. Então, nós também temos o cuidado com aquele doador, né? Nós fazemos a sorologia, tudo ok para ele, cuidamos da saúde dele também. Porque alguns doadores podem não saber que podem ter essas patologias. Até a própria anemia, que é uma coisa mais comum do que parece. Tem gente que não gosta de comer feijão, alguma coisa que dá ferro, né? E acaba descobrindo ali naquele momento. Isso. Então, ele é o primeiro beneficiado no final das contas, porque pode, naturalmente, promover esse autocontrole, essa autorregulação, né? Naturalmente supervisionada por um profissional, para poder, então, se efetivar como doador voluntário. E também a correria do dia a dia. A gente sabe que, às vezes, a gente não come, não se alimenta devidamente com os nutrientes necessários. Então, isso acaba permitindo que tenha uma queda na hemoglobina. Então, isso é um cuidado também com o doador. Então, passou por todo o procedimento, aí sim ele realiza a doação. É importante também que as pessoas saibam que a doação de sangue, um doador só, ele vai salvar muitas vidas, né? A população acha que aquela bolsinha de sangue está salvando uma vida, então quando a gente informa a eles que aquela bolsa vai ser fracionada, vai passar pelo laboratório e que ela pode salvar até 4 vidas, tem pessoas que ficam encantadas com o fato de estar ajudando a salvar tantas vidas com 450 ml de sangue. E às vezes até uma pessoa que ela conhece, mas não sabe que está precisando e no final das contas vai beneficiar de forma direta, já que muita gente é movida por essa afetividade, né? Só vai doar, como você bem disse, quando conhece alguém que está precisando. E a gente consegue multiplicar esse gesto e beneficiar famílias inteiras que no final das contas às vezes acabam sofrendo muito, porque há um paciente que precisa fazer uma cirurgia eletiva, uma cirurgia marcada, mas não pode realizar aquele procedimento porque o estoque do Hemoal está baixo e acaba restringindo nessa sistemática, né, priorizando naturalmente aqueles que entram numa situação de urgência ou emergência. Isso acontece muito também no final das contas, né? Com certeza. Quando acontece isso, nos preocupa bastante, porque o Hemocentro de Alagoas, ele atende a toda a rede SUS do nosso estado. Então, nós temos um número mínimo para poder atender a toda a demanda, em torno de 400 bolsas. Então, quando a gente não tem esse ideal, esse estoque, a gente tem que desmarcar algumas cirurgias, né, priorizando as urgências e as emergências. Para você ter ideia, uma cirurgia de coração, por exemplo, ela precisa em torno de 3, 4 bolsas. E são bolsas novas, bolsas que foram doadas recentemente. Quando a gente está com estoque baixo, a gente não consegue atender. Você imagina a aflição daquela família, né, que está com um parente necessitando
de sangue para realizar a doação. O mais difícil já foi conseguido num caso desse, é bom esclarecer. Inclusive, o próprio Hospital Geral do Estado tem uma unidade de referência, né, para atendimento a algumas situações cardiológicas. E esse aparato todo já está pronto. O que falta é só uma matéria-prima fruto de uma doação voluntária. Justamente. Né? E aí, quando as famílias chegam para a gente para realizar a doação, a gente sempre orienta, olha, esse parente seu vai receber uma bolsa de sangue de um doador voluntário que já veio realizar uma doação voluntariamente e a bolsinha dele já está ali, separada, né, com os componentes separados, já passou pela sorologia, então ela está liberada. A bolsa que está sendo realizada agora, a doação, ela ainda vai passar pelos procedimentos. Então, uma bolsa, para ela ser totalmente liberada, demora em torno de 2 a 3 dias, porque nós fazemos exames. E até esses exames serem liberados, né, nós só podemos liberar aquela bolsa com ela toda negativa, uma bolsa preparada, pronta, para que o paciente receba uma bolsa de qualidade. Com a devida segurança, naturalmente, né? E aí você falou também que tem pessoas que têm medo de doar porque acreditam, eu posso pegar uma doença, né? Tem risco na doação, mas nossos equipamentos, eles são descartáveis, são estéreis, ou seja, o doador vai chegar ali no EMOAL, a bolsa ela vai ser aberta na hora que ele vai doar. E o interessante é que a gente fala também para muitos doadores, se quando a técnica funciona um braço com aquela agulha e por acaso aquela veia não se encontra ou não está boa para realizar a doação e ela precisa funcionar o outro braço, ela descarta aquela bolsa. Ela vai abrir uma outra bolsa, uma outra agulha para utilizar, mesmo sendo o mesmo doador. Então a gente tem esse cuidado justamente para garantir a segurança de quem vai receber, mas de quem também vai doar. Porque a nossa intenção não é pegar aquela bolsinha e pronto. Não, a gente tem a intenção de tornar o hábito, de tornar aquele doador um doador voluntário e possivelmente que aquele doador nos ajude novamente daqui a 3, 4 meses a salvar vidas de outros pacientes. Porque, Warner, a gente não tem só os pacientes dos hospitais, nós temos vários hospitais, né, de urgência, emergência, cirurgias eletivas, mas nós temos também pacientes com anemia falciforme, com leucemia, né, com talassemia, outros tipos de câncer, ou doenças de sangue e que eles precisam receber transfusões semanalmente, mensalmente. Permanentemente. Justamente para garantir uma qualidade de vida. Então, a gente está salvando vidas, não naquele momento, mas a qualidade de vida de pacientes que necessitam para passar um aniversário, passar um Natal com a família. Para viver, né? Para viver, né? Para viver momentos que são essenciais com saúde. Para você ter uma ideia da importância dessa doação, eu estava olhando aqui um dado repassado pela Secretaria de Saúde do Estado, mas que é do Ministério da Saúde, apenas 1,6% dos brasileiros com idades entre 16 e 69 anos, né, quando é permitido fazer essa doação, são doadores, quando o ideal é que esse número fosse praticamente o dobro, 3%. E isso muitas vezes acaba provocando uma instabilidade, até um colapso dentro dessa rede que faz tanto a coleta quanto a transferência, né? O repasse daquela bolsa de sangue. É a famosa baixa de estoque. E não é incomum, infelizmente, mesmo estando no século XXI, quando a gente fala tanto de informação, de generosidade, ver na imprensa o EMOAL fazendo apelos à população para que esse estoque possa ser minimamente suprido e acabe não colapsando a própria rede de saúde, principalmente pública, porque, como dissemos, cirurgias e outros pacientes que têm algumas doenças, algumas patologias relacionadas ao sangue, precisam dessas bolsas frescas, novas e em abundância para que a rede possa funcionar adequadamente. E como é que está, Rayara, a situação aqui no estado hoje? Olha, nós estamos contando com 300 bolsas no início da manhã, mas essas bolsas serão distribuídas para os hospitais, né, já que nós aumentamos os números de hospitais, né, com o acréscimo do Hospital agora do Coração, Hospital Metropolitano, da Mulher, Porto Calvo, né, de União, Hospital da Mata. Então, a gente vai distribuindo essas bolsas, a gente divide para cada hospital, para eles poderem atender as cirurgias que já estão marcadas ou até mesmo as urgências que vierem a acontecer, né, fora os outros hospitais que a gente precisa atender, que não tem agência, né, que não tem um banco de sangue lá. Então, está adequado, sabendo que esse mês de junho
Ele é considerado junho vermelho também porque inicia-se o inverno e, consequentemente, inicia-se as gripes, os problemas alérgicos e nós temos os impedimentos para a realização de doação nesse período. Então, consequentemente, vai haver uma diminuição no número de doadores que irão realizar doações durante esse período. Pior também que a gente está no mês festivo, principalmente Isso. pela cultura nordestina, quando começam as festas juninas, né? E aí muita gente acaba se deslocando para as cidades do interior, haverá também grandes festividades na própria capital, e com esse aumento de deslocamento de pessoas, o fluxo de trânsito aumentando, as chuvas, infelizmente muitas vezes há uma combinação fatal, né? Isso. Que é o acréscimo do número, sobretudo, de acidentes automobilísticos nessa época, que demandam mais sangue por causa das cirurgias de urgência decorrentes de traumas, não é isso? Com certeza. Há um aumento também das queimaduras, Sim, as queimaduras, desculpa. né? Porque festividade de São João, muita gente brinca com fogos de artifício, né? E com outras bombinhas, vamos dizer assim. E isso, às vezes, causa acidentes, queimaduras, e um dos componentes do sangue é utilizado para aliviar as dores de queimados. Então, a gente tem que estar com estoque estratégico para garantir essas urgências que vêm acontecer, não só com acidentes automobilísticos, como também com arma de fogo, arma branca e queimaduras que podem acontecer. Você falou 300 bolsas. Esse número representa mais ou menos quantos por cento da capacidade do Hemoal aqui? Olha, nós temos... Do estoque, naturalmente, né? Para atender todo o estado, a gente precisa de 400 bolsas, do então já mínimo. está um pouquinho abaixo, né? Cerca aí de aproximadamente 25% a menos do que seria o ideal, né? No mínimo seria 400, né? Para a gente atender mais aliviado. Então já estamos 25%, infelizmente, abaixo do mínimo, não é Agora, o nosso estoque de fator RH negativo, né? Os tipos sanguíneos de fator RH negativo, por exemplo, A negativo, B negativo, O negativo, sempre se mantém abaixo. Porque o O negativo, ele é um doador universal. Né? Então, quando acontece uma urgência, por exemplo, de algum paciente vir e não dá tempo de saber qual é o tipo sanguíneo, o O negativo vai ser o primeiro a ser transfundido nesse paciente. Então, a gente precisa ter sempre pelo menos 1, 2 bolsas para garantir numa urgência. Agora que você imagina, 1, 2 bolsas com quantidade de hospitais que nós temos para atender. Né? Infelizmente, acidentes acontecem e nós temos que estar preparados para uma alta demanda. Aconteceu, nós temos como atender. E para isso, precisamos contar com a ajuda da população, porque a doação de sangue, ela é uma questão pública, né? Porque a doação de sangue, nós só temos bolsas de sangue se nós tivermos doadores. Esse voluntariado, né, da própria população. E a doação de sangue, ela é voluntária. Então, a gente trabalha com a conscientização, trabalha com a sensibilização das pessoas para que elas consigam ter o hábito de realizar doações, pelo menos no período ideal, de 3 em 3 meses, o homem, de 4 em 4 meses, a mulher. E quem é essa pessoa que pode doar? Tá, vamos lá. Primeiro tem que ter entre 16 a 60 anos para quem vai doar pela primeira vez. Lembrando que 16 e 17 anos precisa estar acompanhado dos pais ou dos pais responsáveis ou os responsáveis ali. Ou não tem um pai, meu pai e minha mãe faleceu, por exemplo, tem que ter um responsável, um tutor que tem um documento que represente isso. Quem já for doador pode realizar a doação até os 69 anos. Lembrando que tem que ser doador habitual. Não é doei com 30 anos atrás e agora vou retornar. Não tem como. É considerado uma primeira vez. Está bem de saúde, tá? Tatuagem, piercing, temos um período de 12 meses para realizar a doação. Está gripado, espera em torno de 7 dias. Covid, 10 dias para poder realizar essa doação. Ingeriu bebidas alcoólicas, espera 12 horas antes, tem que parar 12 horas antes e só pode ingerir novamente 12 horas após. Cigarros, 2 horas antes, 2 horas após. Tem que estar bem de saúde, basicamente é isso. E é importante. A questão do peso também, não? A partir de 50 quilos, Bom. Em torno de 51 você já consegue. Agora tem uma coisa, Warney, tem que ver a altura. Às vezes a pessoa é muito alta e tem 51 quilos. Nós fazemos o MC, as técnicas verificam isso por conta da proporção do volume.
tá? Elas volume têm de sangue, né? E é o volume de sangue da pessoa, né? para poder realizar a quantidade. Através do volume é que a gente vai saber a quantidade de sangue que ele vai doar. Então, eu tenho 50 quilos, mas se você for 1,80 ou 1,90, aí não pode. Isso tudo vai ser avaliado na triagem. E é importante também lembrar que muitas pessoas esquecem o documento original, o documento oficial. É importante que no ato da doação você leve um RG, uma habilitação. E se for uma cópia, tem que estar autenticada. Porque nós seguimos uma portaria do Ministério da Saúde para garantir a segurança dos dados desses doadores e também dos pacientes. Vou aproveitar para perguntar, porque hoje tem muita gente tecnológica que já não anda mais com a carteira. É verdade. Acaba tendo, por exemplo, só a CNH digital ou o RG digital, alguns estados já têm. Isso também pode ser apresentado lá? Existe alguma forma ou é melhor levar o físico mesmo para garantir e evitar da viagem perdida? Não, o Ministério da Saúde, ele já preconizou que a CNH digital e o e-título estão sendo aceitos. Então por não tem enquanto, desculpa, né? Não. Você está com o celular, dá para baixar até na hora lá mesmo, né? Com certeza. Existem pessoas que, infelizmente, não podem doar por terem algum tipo de patologia, alguma doença que acaba sendo um impeditivo de fato? Sim. Temos algumas o diabetes, por exemplo. Diabético não pode, infelizmente, é inapto definitivo. Há algumas pessoas que são portadores de HIV também não pode. Quem já teve câncer não pode também realizar. E algumas doenças autoimunes. Lembrando que, em relação às doenças, como vai passar pela triagem clínica, isso pode ser questionado e avaliado pelo triador. Sim. Tá? A princípio, quem é diabético, ele já não já tem consciência normalmente, né? Porque tem algumas doenças que podem ser prejudiciais para o doador e também para quem vai receber. Então, como a doação ela tem que ser segura para ambos, nós temos esses critérios básicos para a realização da doação. Queria só dar um recado aqui para a nossa audiência. Eu já doei sangue, viu? Tem muita gente que tem medo assim, mas a agulha que eles utilizam lá é muito grossa, aquilo dói, e depois eu não posso dirigir, depois eu não posso não sei o quê. Isso não existe. Eu doei, inclusive foi com o suporte dos próprios profissionais do Hemoal, e quando eu estava conversando com a técnica que fez a aplicação ali da agulha, nem tinha percebido que ela já tinha feito a introdução, de tão delicado, tão rápido que foi. E a sensação de bem-estar, de satisfação de poder contribuir para salvar vidas é muito maior do que qualquer obstáculo que a gente tente colocar. Queria só deixar esse parêntese aqui, porque se você tinha esse medo, já pode ficar despreocupado e ir para lá de guarda baixa, que não vai ter esse dificultador, né? Não vai ter nenhuma complicação nesse sentido. E há uma coisa boa de se dizer, não é para ir em jejum, não é isso? Justo. Como você falou antes, tem um lanchinho. E é bom, viu? Foi importante você informar isso, porque para doar, muita gente acaba confundindo com um exame de sangue. Um exame laboratorial, né? Isso, um exame laboratorial. E no exame, realmente, você precisa estar em jejum. Só que o volume, a quantidade que é coletada para um exame é totalmente diferente para uma doação de sangue, Sim. né? Não que tem gente que chega, meu Deus, vai tirar 2 litros. Não, gente, a quantidade é pouca, em torno de 450 ml de sangue. Isso é mais o quê? Mais ou menos 10% do volume total médio, né? Quase nada no final das contas. Quase nada, porque no nosso corpo tem em torno de 5 a 6 litros de sangue. Então, nós vamos coletar 450 ml de sangue e isso é reposto em 24 horas. É importante apenas que o doador, após a doação de sangue, ele tenha repouso, né, e gera bastante líquido, porque o líquido, água, sucos, é o que vai ajudar a repor aquele volume. Bom também dizer que não precisa comer uma feijoada antes de ir, né? Só ir alimentado normal, de uma alimentação saudável. Isso, justamente. A alimentação gordurosa, ela deve ser evitada, porque tem casos de alimentos gordurosos que no ato da doação, quando a gente coleta algumas amostras para fazer a sorologia, as amostras, aquele período que está aguardando para poder fazer o exame, ela aparece gordurosa, lipêmica. Uhum. Então, isso já contribui para que a gente não faça já descarte uma bolsa, por exemplo. Então, a gente também pede para que o doador evite a alimentação gordurosa antes da doação de sangue. Muito importante esses esclarecimentos, porque acaba existindo até um tabu, né? E vocês encontram muito essa resistência também, essas dúvidas, a própria falta de informação é que acaba sendo um grande dificultador para um número maior de doações? Isso.
Tem pessoas que têm medo da agulha, como você falou agora. Tem pessoas que acham que doar sangue emagrece, doar sangue engorda, doar sangue vicia. Não, gente, não tem nada. Tudo isso são mitos, né, que ao período dos anos as pessoas foram colocando. Mas assim, em relação ao vício, a gente diz que é bom que as pessoas se sintam bem para realizar uma nova doação. Sim, claro. Né? E há casos também de que as pessoas não sabem onde doar, além do Hemoal, que fica ali anexo ao HGE no bairro do Trapiche. Acha que a doação só pode ser feita ali. E aqui em Maceió, pelo menos, não é dessa forma, né? Existem outros postos também que a gente pode fazer essa doação. Isso, nós temos pontos fixos agora. Além do Hemoal Trapiche, desculpa, ao lado do HGE, nós estamos agora com uma nova sede, que fica ali na Via Expressa, ao lado do Hospital Metropolitano. Nós também temos a unidade do Veredas, lá funciona dia de terça e dia de quinta, tá certo? E nós também temos a unidade de Coruripe, onde a população daquelas proximidades doa toda quinta-feira. No final das contas, às vezes eu tenho um amigo que está internado, por exemplo, precisando de sangue ou familiar, num hospital da rede particular. Se eu fizer essa doação para o Hemoal, é possível que ela chegue a ele? Existem também casos assim um pouco mais de situações mais adversas, mais severas, em que a cirurgia só pode ser feita quando a família daquela pessoa acaba mobilizando essa doação. Como é que funciona essa articulação da rede para garantir, vou aproveitar aqui a analogia, essa irrigação sanguínea para as diversas unidades de saúde? Olha só, a rede é dividida com o público e o particular, né? Se o paciente está internado ou vai fazer cirurgia naquele hospital particular, as doações têm que ser realizadas lá na rede privada. Mas, caso tenha uma questão, não está faltando sangue naquela privada, mas tenha na pública, as dispensações, elas fazem o empréstimo, fazem a troca, sim. Só que as doações têm que ser diferenciadas por questões até de logística mesmo, tá? De materiais de um banco de sangue e de outro. Mas se houver necessidade de troca de bolsas, de empréstimo de bolsas, as duas redes se comunicam. E pelo que a gente está percebendo aqui dessa demanda, o mês de junho vai ser de muito trabalho para vocês, né? Essas ações devem acontecer em todo o estado. Você já citou, por exemplo, Arapiraca, quando a gente vai ter coleta externa. Ainda dá tempo, por exemplo, de alguma instituição que quer receber esse benefício de ter o corpo técnico do Hemoal, os equipamentos ali para fazerem uma coleta na empresa, fazerem essa solicitação? Infelizmente para esse mês, mas não. Mas dá para agendar. Mas dá para agendar para o próximo mês, para os outros meses, sim. É porque a gente trabalha antecipadamente. Então, para que a gente possa organizar, já que a gente vai contar com vai ter que retirar toda uma equipe técnica dos pontos fixos para poder levar para as coletas externas. Então, a gente se prepara, se organiza antecipadamente para realizar a coleta externa, para que não fique faltando funcionários nem no ponto fixo e nem falte agendamento para coleta externa por falta de profissional. Então, a gente agenda antecipadamente. E como é que faz para agendar? Ou manda um ofício para a gente, através do nosso e-mail, ou telefona para a gente, ou pelo WhatsApp. Então, nós temos três meios aí, canais, para poder fazer a solicitação. Ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, ou por telefone. Existem outros benefícios como para quem vai fazer a doação de sangue, como, por exemplo, atestado, porque naquele dia não pode mais trabalhar por algum motivo. É feita alguma coisa nesse sentido? A pessoa fica impedida de realizar as demais atividades, quer sejam profissionais, de estudo, dos cuidados da casa, naquele dia em que é feita essa doação ou não? Sim, após a doação, a gente informa que tem alguns cuidados, porque o corpo ele vai precisar repor o volume. E para ele repor, ele precisa estar em repouso, né? Além da ingestão de líquidos. Se for um trabalho que requer esforço físico, é importante que esse doador ele fique em repouso. Aí ele tem direito ao atestado. Se for um trabalho mais tranquilo, mais administrativo, que você não vai fazer muito esforço, você pode trabalhar normalmente. Mas isso não deixa de garantir que você também tenha o direito ao atestado. É garantido por lei que o doador realizar a doação, no dia da doação, ele tenha direito
ao dia de folga. Importante somente, né, dar aquela reforçada no ambiente de trabalho antes de fazer isso, para não ter nenhuma complicação ali com o chefe, né? Justamente. Se organizar bem para também não deixar uma baixa lá na empresa. Agora, em Alagoas, por exemplo, existe alguma lei que acaba beneficiando também essa pessoa que doa sangue relacionada aos concursos públicos, já que aqui, graças a Deus, a gente está tendo muitos. Eu já ouvi falar algo assim, é isso mesmo? Tem alguns concursos, vai depender do edital, que eles isentam a inscrição para doadores de sangue. Agora, vai depender do edital, eles que vão informar se são doações nos 3 últimos meses, se são doações nos 12 últimos meses, vai depender do edital. Aí o doador realiza sua doação e o EMOAL realiza essa certidão para o concurso, onde ele vai pedir a isenção através da banca organizadora. Muito bom. E eu acabei esquecendo de perguntar uma coisa. Suponhamos que eu doei sangue no dia 1º de junho. Quando é que eu vou poder doar novamente? Há um intervalo mínimo? Você já citou aí, eu acho que são de 3 a 4 meses, é isso mesmo? Isso. Para quem é de sexo masculino, pode estar realizando a doação de 3 em 3 meses. Quando há uma urgência, tá? Um parente precisou, um amigo precisou, eu tenho 2 meses que estou da minha última doação. Está liberado. Só que a gente pede para que o doador preste atenção em relação ao tempo. O homem só pode doar 4 vezes ao ano. Então, se você fosse doar de 2 em 2 meses, você ultrapassaria esse tempo. E a mulher é de 4 em 4 meses. Mas houve alguma necessidade de 3 meses ela doar? Pode doar, mas ela não pode passar de 3 vezes ao ano. Isso é importante dizer, porque é um tempo de recomposição natural. Isso, até porque nós temos uma medula, essa medula ela produz os nossos componentes, então para não forçar, né, não nos prejudicar também, o Ministério da Saúde ele preconizou esse tempo, esse intervalo mínimo de doações. E para a gente finalizar, já que estamos também, já falamos aqui 2 vezes de informação de era digital, tem uma campanha também, uma subcampanha, podemos dizer assim, que é a Selfie da Solidariedade. Então, quem prestar esse ato de amor que pode salvar vidas, esse slogan muitas vezes citado, vai ter um registro também super legal para acabar compartilhando o bem-estar que sente e, quem sabe, alcançando outras pessoas, despertando outros possíveis doadores, não é isso? Verdade. Como hoje tudo que a gente faz de bom e também tudo que a gente não faz é compartilhado, a gente está com essa campanha para que as pessoas que forem realizar a doação registrem esse momento, façam a selfie, até mesmo com a sua bolsinha de sangue, e acabe incentivando aos seus seguidores a realizar uma doação de sangue, né? E também compartilhar em outros momentos, né? Outras selfies, esse gesto tão solidário. Rayara, eu vou deixar esse último minutinho para você mandar um recado para a nossa audiência, passando o telefone de contato, o endereço, as informações, ou até, quem sabe, né, o arroba, já que eu sou seguidor e o EMOAL também me segue, viu? Lá no Instagram, para que as pessoas estejam sempre bem alimentadas dessas informações tão positivas. Pode ser? Pode sim. Então, vou aproveitar para quem está nos assistindo agora, para que, durante esse período de junho, que queira participar da nossa campanha Junho Vermelho, vá ao EMOAL, realize sua doação de sangue, né? Tire a sua selfie solidária, nos marque @EMOAlagoas, tá? Para mais informações, vocês podem estar nos ligando através dos telefones 3315-2109, 3373-9628 ou através do nosso WhatsApp, que é o 3315-2109. Então, nós temos estes 3 meios para poder entrar em contato e nós temos o mês de junho todinho para poder realizar uma doação. Muito obrigado pelas informações. Eu conversei aqui com Rayara Andrade, assistente social do EMOAL de Alagoas. Um bate-papo muito legal, informativo e que com certeza vai contribuir para despertar esse sentimento tão positivo de solidariedade, de voluntariado, num gesto tão simples, né? Que pode salvar até 4 vidas de pessoas conhecidas, desconhecidas, não importa. O que importa é você estar contribuindo para tirar pessoas da fila de espera, para salvar vidas de forma direta. E todo esse conteúdo, caso você esteja nos assistindo na TV Assembleia, também fica disponível no nosso canal no YouTube. É só você acessar, se inscrever e, naturalmente, compartilhar esse link para que outras pessoas também possam tomar conhecimento de informações simples, mas que podem contribuir para transformar realidades. Agradeço a sua audiência e até a próxima.